Bom dia, meninos e meninas. Bem, paz e bem, a paz de Jesus, o amor de Maria a todos. Nós agora estamos começando uma nova etapa nesse período de pandemia, não é isso? Nós estamos agora trabalhando módulos ainda inéditos. Então a gente vai começar essa semana o capítulo 2 da frente A. Bem, o que nós estudamos no capítulo 1? Bem, no capítulo 1 nós estudamos os 4 modelos atômicos que são o fundamento da química. Então, antes dos modelos atômicos, nós vimos as primeiras ideias de modelos atômicos. Quais foram as primeiras ideias de modelos atômicos? Foi antes de Cristo, foi 300, 400 anos antes de Cristo. Alguns filósofos, como Demócrito, como Leucipo, o que eles falavam? Eles queriam saber do que a matéria era constituída. De que a matéria é constituída? Bem, na ideia deles lá, antes de Cristo, 2.500 anos atrás, eles falavam que a matéria, se ela fosse subdividida, então se você pegasse um pedaço de metal e subdividisse esse metal de uma tal maneira que não conseguisse dividir mais, você chegaria a algo indivisível, que seria o átomo. Inclusive, etimologicamente, a palavra átomo vem justamente desse sentido, indivisível. Mas aí nós prosseguimos. Nós vimos que houve um marasmo na ciência de mais de 1.700 anos, e lá para 1500 começou a se trabalhar de maneira mais incisiva com as reações químicas. E essas reações químicas que foram feitas desde o Galileu Galilei, Isaac Newton, Robert Boyle, todos eles trabalhando com reação química, e somado o conceito do Demócrito, esse conceito de Epicuro, o conceito do Leucipo, veio em 1808 um camarada chamado John Dalton. Alguns falam a data de 1808, outros falam a data de 1803, mas o John Dalton propôs o modelo dele. Depois esse modelo durou um século, colaborou muito para a ciência da época. Depois veio o modelo de Thomson, quase que 100 anos depois, 1897, falando sobre carga elétrica. Depois veio o modelo mais revolucionário de todos, o modelo de Rutherford, que explicou para a gente que o átomo é dividido em duas partes bem diferentes. Isso já foi 10 anos, na verdade, 14 anos depois do modelo de Thomson, ou seja, 1911. Em 1913, o Niels Bohr auxiliou o modelo de Rutherford e criou o conceito de níveis de energia. Depois disso, vários cientistas foram auxiliando com alguns conceitos e auxiliam com alguns conceitos até hoje. Hoje nós temos o modelo atômico atual, mas nós paramos lá no modelo de Bohr. Depois do modelo de Bohr, uma matéria que não está na apostila, que a gente deu separado para vocês, nós falamos para vocês em relação ao conceito de distribuição eletrônica, do diagrama de Linus-Pauling. Então vimos o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica, fizemos exercícios com vocês, esses exercícios que estão aí nas atividades que eu passei para vocês, corrigimos alguns exercícios. E quando a gente estava estudando o diagrama de Linus-Pauling, quando a gente estava estudando essa parte de distribuição eletrônica, nós vimos que esse diagrama de Linus-Pauling ele é perfeitamente adequado à colocação do elemento na tabela periódica. Ou seja, você fazendo a distribuição desses elétrons do elemento químico, você vai conseguir colocá-lo na tabela periódica, ok? Então nós vimos a distribuição eletrônica, vimos os tipos de elementos químicos que existem, vimos os elementos representativos, que são os elementos das antigas famílias A, vimos os elementos de transição das antigas famílias B, vimos elementos de transição interna, e vimos que cada um desses tipos de elementos tem um tipo de terminação de distribuição eletrônica. Os elementos das famílias A finalizam no subnível S ou P. Os elementos das famílias B finalizam nos subníveis D. E os elementos de transição interna, eles finalizam no subnível F. Tranquilo? Beleza. Agora nós vamos ver a tabela periódica. Então nós já conseguimos colocar o elemento químico na tabela periódica.
nós já conseguimos ajustar a sua localização. Agora nós vamos para a tabela periódica. E o que a tabela periódica fala? Bem, primeira coisa, qual que é o principal objetivo da tabela periódica? Bem, o principal objetivo da tabela periódica é nortear o nosso conhecimento, é favorecer o nosso conhecimento. Como assim? Bem, vários cientistas do século XVIII, do século XIX, observaram algumas semelhanças entre alguns tipos de átomos. Eles tentaram agrupar esses átomos de acordo com essa semelhança. E os dois cientistas que mais acertaram em relação a isso, pelo menos do ponto de vista atual, foram dois cientistas, Mendeleev e Moseley. Eles agruparam esses átomos de maneira sequencial, um de maneira de sequência de massa, outro de maneira de sequência de número atômico. Mas através dessas duas sequências, uma foi mais bem ajustada que a outra, depois vocês vão dar uma conferida nisso na atividade. Através dessa sequência conseguiu se periodizar os elementos químicos. Como assim? Conseguiu separar esses elementos químicos de acordo com a sua semelhança. Elementos químicos semelhantes, elementos químicos parecidos, foram localizados na mesma família, no mesmo grupo da tabela periódica. Então, nós temos aqui a tabela periódica. Vamos desenhar aqui de maneira representativa para vocês. Nós temos aqui a tabela periódica. O que a tabela periódica nos diz? Bem, as colunas, elas são chamadas de grupos ou famílias. Grupos ou famílias. Por quê? Por que são chamados de grupos ou famílias? Porque os elementos dessas colunas apresentam similaridades, são átomos com semelhanças. Átomos com semelhanças, ok? Por que eles têm semelhanças? Por que eles são semelhantes? Por que eles são parecidos? Bem, isso nós já vimos na aula passada, na matéria passada que eu passei para vocês. Eles são semelhantes porque eles apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Ok? Eles apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Por isso, eles são quimicamente parecidos. Então, todos os elementos de uma mesma coluna na tabela periódica, eles são parecidos. Eles têm características químicas parecidas, eles reagem de maneiras parecidas, eles fazem ligações químicas de maneiras parecidas, ok? Beleza. Então, esses são os grupos. Mas além dos grupos ou famílias, nós temos também os períodos. O que são os períodos da tabela periódica? Bem, os períodos são chamados períodos ou linhas. Períodos ou linhas. São os períodos, eles estão na horizontal da tabela periódica. E o que representa os períodos? Bem, antes de dizer a vocês que representa os períodos, você tem que lembrar que o
o que representa uma similaridade entre os átomos são as famílias. Os períodos não têm absolutamente nada a ver similaridade entre os átomos. Então a característica físico-química daquele elemento químico, o tipo de ligação, o tipo de reação não tem nada a ver. O que tem a ver então o período? O período tem a ver com o número de camadas preenchidas por elétrons. Então nós vimos que lá no modelo atômico de Bohr, nós vimos que os átomos podem ter elétrons em até 7 camadas. E a tabela periódica mostra justamente isso. Os átomos que têm elétrons em apenas uma camada estão no primeiro período. Que tem elétrons na primeira e na segunda camada estão no segundo período, até chegar no sétimo período. O átomo que está no sétimo período, o que significa na prática? Significa na prática que ele contém 7 elétrons, significa na prática que ele contém elétrons presentes nas 7 camadas ou 7 níveis de energia, tranquilo? Então esse representa o período da tabela periódica, é o número de camadas preenchidas por elétrons, tranquilo? Agora, entrando mais especificamente na tabela periódica, nós vamos observar aqui na página 48 da apostila de vocês, nós vamos observar um esquema sobre as famílias, com o nome de cada uma das famílias, tranquilo? Bem, o nome de cada uma das famílias. Então, as famílias A são as famílias mais estudadas no ensino médio. Já falei esse detalhe para vocês. Por quê? Essas famílias, elas são as famílias dos elementos representativos. O que significa isso? Significa que essas famílias, elas são muito bem representadas pela distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então são os elementos que finalizam a sua distribuição eletrônica nos subníveis S ou P, tranquilo? Então, são as que nós mais estudamos no ensino médio. Então, a grosso modo, como é que ficaria representada a tabela periódica? Bem, ela ficaria representada assim. Os grupos e as famílias grandes são as famílias A. Essa parte mais baixa, com grupos menores, com famílias menores, são as famílias B. E aqui em cima voltam-se as famílias A. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, família do flúor e do hélio. Essas são as famílias A. Então aqui eu tenho a família 1A, aqui a 2A, lembrando que 1A é o primeiro elemento do hidrogênio, a 2A, o primeiro elemento é o berílio, a 3A é o boro, a 4A é o carbono, a 5A é o nitrogênio, até a 8A, que é a família do hélio, ok? Bem, elas podem ser denominadas assim como famílias A ou como grupos. O grupo não tem a letrinha, então o grupo seria 1, 2, da 3A para frente, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nós não vamos pormenorizar muito isso aqui, porque nós já falamos bastante disso para vocês nas aulas anteriores. E aqui dentro dos elementos de transição, dentro das famílias B, aqui no grupo 3, nós temos os elementos de transição interna, ok? Os elementos de transição interna são aqueles que finalizam a sua distribuição eletrônica no subnível S, ok?
Então, mas isso a gente vai falar e vai pormenorizar mais na próxima aula. Então, até já, um abraço.